Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você está sendo esmagada. Essa esmagadura que está gerando em você tamanha dor não vai acabar com a tua história. Ei, isso aí não é para morte. Não é para destruição do teu casamento. Teu filho não vai morrer. Não vai mais ter aborto. Não vai mais ter percas. Você vai ser curada no nome de Jesus. Essa enfermidade não é para morte. Ei, você que está me ouvindo num leito de um hospital, você que a tua amiga disse assim, amiga, escuta essa palavra. Sabe aquela amiga que te ama e fala assim, amiga, escuta isso aqui. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você está sendo esmagada. Aprenda a compreender que nesse processo da tua dor, um óleo está sendo extraído. Você já teve aquela sensação de estar sendo esmagado? É aquela sensação em que o peito, o coração aperta dentro do peito, falta o ar, vem aquela angústia. São situações em que a vida te coloca que você não tem como sair. Às vezes é a perca de um emprego, às vezes é um luto, às vezes é algo que chegou na tua vida sem pedir licença e não tem como nem você ir para frente, nem para você ir para trás. Simplesmente é um lugar de permanência. Muitas vezes esse lugar nós chamamos ele de desertos da vida. A palavra chama ou deserto ou chama de prensa. E eu quero trazer uma luz ao teu coração a respeito disso, a respeito dessas prensas. Todas nós, em algum determinado momento da vida, vai passar por um tipo de esmagadura. Todas nós, em algum determinado tempo, vai passar por um tipo de prensa. Só que toda prensa e todo deserto tem um objetivo. Jesus, ele não vai te levar a nenhum lugar aonde você não é capaz de suportar. Antes da uva virar vinho, ela foi macerada, pisoteada. Nós não falamos muito da uva, mas nós falamos da alegria que o vinho promove. Muitas vezes nós não falamos da azeitona, mas nós falamos do azeite que aquela azeitona esmagada produziu. Nós não costumamos falar do trigo em si, mas falamos do pão na hora que aquela semente é esmagada. Às vezes tem situações que você está passando que você não consegue compreender. Mas, querida, deixa eu te falar. Toda dor, todo o processo que você está passando, se você permanecer em obediência, que é esse o sentido da prensa do Getsemane, é um altar onde foi construído pela obediência de Cristo, onde aquela obediência, ser esmagado por ser obediente, gerou um azeite. Muitas pessoas acham que toda esmagadura, toda prensa vai produzir azeite. Não. Existe o azeite que só é produzido pelo esmagamento da obediência. Jesus diz, a palavra diz que Jesus foi obediente e obediente até a morte da cruz. Essa obediência gerou para nós aquilo que nós chamamos de salvação. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero trazer luz ao teu coração, a processo que muitas vezes você está passando. Deixa eu te falar. Há uma diferença muito grande em ser tratado, em ser prensado. A prensa, ela vai produzir algo em você que ainda não foi produzido, que vai gerar perseverança e essa perseverança vai trazer mudança no teu coração, no teu caráter, na tua vida. Eu quero trazer luz através da palavra de Cristo sobre processos que muitas vezes você está passando. Talvez seja exatamente nesse lugar que você ainda não discerniu. Talvez seja um Getsemane, um lugar onde a tua vontade é apertada. Jesus, quando ele chegou nesse lugar, em Mateus 26, diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Antes da dor houve um lugar e antes do cálice houve uma condução. O Getsemane, ele não é um lugar. O Getsemane, ele é um destino. E Jesus não chegou ali perdido, Jesus chegou conduzido. Todas as vezes que nós vamos para esse lugar onde a prensa vai acontecer, nós somos conduzidos a esse lugar. Talvez você já chegou nesse fundo do poço, vamos se dizer, aonde você fala: Deus, aonde você está? Senhor, eu preciso da tua ajuda. Jesus, eu não estou aguentando. Deixa eu te falar, nosso Senhor Jesus, quando ele foi levado ao Getsemane,
ele também fez essa oração. Ele falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Em nenhum momento, quando Jesus fala a respeito de afastar esse cálice, ele está falando de uma covardia. A palavra diz que ele bebeu o cálice da ira de Deus, o cálice aonde todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Ele não estava recusando a morte, ele estava experimentando o pecado de toda a humanidade. Era isso que afligia o coração de Cristo. Não era a renúncia daquilo que lhe foi proposto, porque ele sempre soube aonde ele chegaria. É experimentar o gosto amargo do pecado, da imundícia sobre as suas costas, e aquilo era pesado demais. Sabe o que aconteceu? A palavra diz que o céu ficou em silêncio. Ele sentiu o gosto de toda a prensa. Sabe qual é? O gosto do abandono. Toda a prensa vai gerar em você um sentimento de estar sozinha. Você fala, Senhor, ninguém me ouve. Senhor, Senhor, aonde o Senhor está nesse momento? Faz parte do propósito. Olha só, porque nem todo sofrimento muitas vezes é um Getsêmane. Mas o Getsêmane é o sofrimento de quem foi conduzido por Deus. Quando Jesus vai até esse lugar, está lá em Mateus 26, a partir do versículo 36, a palavra diz que ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Olha que interessante, Jesus chega nesse lugar de prensa e fala bem assim, sentem-se aqui, fique aqui comigo enquanto eu vou ali orar. Existe uma verdade reveladora em todo o processo. E uma das verdades que vai revelar ao teu coração é, nesse processo aonde o teu coração está sendo esmagado, aonde a tua fé está sendo provada, aonde está tudo ruindo, existem pessoas que o Senhor coloca no teu caminho para subir com você ao monte da oração. O interessante é que Pedro, Tiago e João, que eram 3 amigos de Jesus, não passaram pela dor que ele estava passando, mas a palavra diz que a companhia deles estavam ali. Quem você tem levado nos teus processos? Quem são aquelas pessoas em que você fala, ei, eu estou passando por uma luta muito grande, eu preciso que você me acompanhe em oração. Você consegue perceber que no momento, nesse período da esmagadura, Deus nunca falou para você passar sozinho? Deus nunca disse para você passar sozinho. O Senhor está falando, selecione as pessoas que vai subir com você esse lugar aonde você vai ser prensado. Não é para te assistir, é para te apoiar. Não é para traduzir o que Deus está fazendo. Muitas vezes, nesse processo de prensa, as pessoas, os amigos que estão conosco, querem traduzir o que Deus está fazendo, querem dar resposta para o que Deus está fazendo, querem tentar amenizar o peso da nossa prensa, sem entender que aquela prensa vai produzir em nós um azeite. Deixa eu te falar, amigos mais chegados que irmão, os amigos que representam esse lugar de dor, são aqueles amigos que não traduzem Deus, são aqueles amigos que ficam na fidelidade, na lealdade do propósito que Deus tem com você. Muitas vezes essa dor de suportar dentro de um casamento que está te esmagando, sabe? O teu emocional, e Deus já disse para você, não saia porque eu vou restaurar, não arreda o teu pé porque eu estou contigo. Muitas vezes gente de fora já viu o teu divórcio. Muitas vezes as pessoas de fora já viu o teu fim. Mas tem aqueles amigos que sobem com você um monte, que sabe, tá vendo a sua esmagadura e diz assim, eu creio enquanto você não está crendo, eu pego na tua mão, eu sou ali o teu apoio. É sobre esses amigos. Algo interessante aconteceu naquele Monte das Oliveiras. Jesus olha para ele e fala assim, ei, vocês não podem vigiar comigo nem apenas 1 hora? Olha que incrível essa dinâmica do reino. Embora Jesus está passando pelo pior momento da sua vida terrena, aqueles amigos, ainda que dormindo, estavam ali. Existem companhias que vão te acompanhar. Talvez eles não vão entregar tudo aquilo que o propósito determinou que eles entregassem. Mas eu quero dizer para você que nesses momentos de dor é necessário que você caminhe com as pessoas corretas, ainda que elas não tenham todas as respostas, ainda que elas não entendam tudo. São testemunhas oculares do propósito que Deus está gerando em você. Muitas vezes esse Getsêmane, essa dor, são relacionamentos. Tem pessoas que são esmagadas por relacionamentos, amigos, família, filhos, doença, aborto. Não sei qual é o nível, qual é o lugar aonde Deus está levando você. Mas o Getsêmane é um lugar de permanência. É um lugar aonde você se encontra e você fala bem assim, Deus, eu não estou entendendo. Se possível, Senhor, se o Senhor quiser fazer isso aqui parar agora, o Senhor pode fazer parar. Mas faça produzir aquilo que o teu espírito já diz que só o Senhor pode produzir.
Quando Jesus diz assim, contudo seja feita a sua vontade, Jesus estava falando assim, Pai, faça o que tem que ser feito para produzir a glória que só o teu nome é capaz de produzir. Senhor, faça o que lhe apraz nesse momento. Às vezes você está nesse momento de esmagadura e a única coisa que você pode falar assim, Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, essa humilhação, Jesus, tudo isso, mas faz a tua vontade na minha vida, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda. Esse é o Getsêmani que produz o óleo. O Getsêmani que produz azeite é o Getsêmani da obediência, aonde a sua vontade é esmagada, aonde o seu eu, aonde você abre mão do direito. Esse é o teu Getsêmani. Todos nós, muitas vezes, temos muito direito e todos eles são relevantes. Jesus tinha o direito dele, ele não pecou, ele não fez nada. E ainda assim ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu sou puro, mas faça a sua vontade, eu vim para cá para isso, eu vim para cá para morrer na cruz, eu vim para cá com o objetivo de salvar a humanidade, ainda que está me esmagando e está doendo, que seja produzido a glória que o teu nome merece. Somente esse nível de consciência faz com que você enxergue a sua situação pela ótica de Deus. Existem uns textos bíblicos muito poderosos, eu quero ler com você algo muito, muito incrível a respeito disso. Olha só, Oséias 2:14 diz assim, eu a atraí, eu te levei ao deserto para falar ao teu coração. Alguns Getsêmanes são conduções do próprio Deus a um deserto. E Deus falou para o povo bem assim, olha, eu vou tirar vocês desse Egito, desse cativeiro, e eu vou levar vocês ao deserto. Sabe por quê? Lá fala bem assim, eu levei você ao deserto para saber o que tinha dentro do teu coração. Não é na bonança, não é no momento de fartura em que o nosso coração é exposto. O coração só é exposto quando nós encontramos os desertos da vida. Quando o povo saiu do Egito, ele era escravo, ele era afligido, ele era cativo, ele estava algemado, mas ele só foi provado o coração quando ele saiu da escravidão e passou pelo deserto. É interessante porque muitas pessoas, elas estão nos seus cativeiros espirituais, elas conhecem a Cristo, mas somente quando Cristo as leva para o deserto, vai saber o quanto de Egito ainda elas tinham dentro do coração. É o deserto que mostra o quanto de escravidão ainda tem dentro do coração do homem. É o deserto que revela aquilo que ele carrega. Lá no deserto o povo murmurou, o povo xingou, o povo pediu carne, o povo ficou doido, porque eles sentiram saudade de ser escravo. Muitas vezes as pessoas, quando elas entram nesse Getsêmani de Deus, elas não querem o processo de maceração para se tornar azeite. O processo de maceração que transforma a vida de alguém, no qual ela produz azeite, vai produzir cura. O azeite na Bíblia é usado para unção, o azeite na Bíblia é usado para cura, o azeite na Bíblia é usado para acender lâmpada, lamparina, para incendiar lugares, para iluminar. Você percebe muitas vezes que Deus está levando você para um Getsêmani para provar o teu coração? Que muitas vezes esse lugar aonde o Senhor está te direcionando é para lapidar o teu caráter, é para transformar você a estatura do varão perfeito, é para extrair de você aquilo que a bonança, a fama, o dinheiro, aquela porta aberta, aquele casamento muitas vezes que foi gerado fora de uma aliança de Cristo, fora do propósito, não era capaz de te dar. Você percebe que somente quando você vence processos como um Getsêmani, você tem autoridade para ensinar e para entregar aquilo que Deus já colocou no teu coração, no teu propósito, que é mais autoridade de uma mulher que passou pelo luto ajudar a outra que está enlutada, que é mais autoridade de uma mulher que venceu a traição de um casamento, que perdoou, que restaurou, poder ajudar outra mulher que precisa ser restaurada. Você quer mais esmagadura de uma mãe que perdeu um filho e que consegue daquela dor extrair azeite para ser cura na vida de outra mulher? Ou você faz da sua dor o seu castelo, ou você faz da sua dor a extração de óleo. O Senhor não está levando você no deserto para te matar. O Senhor está levando você ao deserto para extrair aquilo que é de mais precioso que está no teu coração, que nenhum tempo de fartura é capaz de te dar. O deserto de Deus é a escola do cristão. O deserto de Deus é onde a estabilidade perde o chão. Existem pessoas que muitas vezes estavam num patamar, estavam com um bom emprego, estavam com a vida todo vapor e adorando a Deus sim.
Só que daí elas perdem tudo. E aí é onde muitas vezes o inimigo das nossas almas faz como fez com Jó. Fala assim, olha, lógico que ele vai te adorar. Ele tem tudo, ela tem um bom casamento, ela tem filhos na igreja, ela tem uma boa saúde, ela tem tudo. Convida ela ao deserto, Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo das nossas almas nada mais é que um agente de Deus para produzir muitas vezes em nós o que a bonança não é capaz de fazer. Em vez de você ficar enaltecendo os feitos do diabo. O inimigo isso, o inimigo aquilo. Deixa eu te falar, enalteça o nome do Senhor, que usa até os feitos do inimigo para extrair de você o que é mais precioso. Como aconteceu na vida de Jó. Em nenhum momento você vai ver Jó dando qualquer tipo de atributo a Satanás. Embora ele tenha sido o agente causador da sua destruição. Quando Jó engrandece, ele fala, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, naquele Getsêmani de Jó, a obediência, a permanência dele estava extraindo o óleo puro, o óleo extra virgem. No processo da extração do azeite, aonde eles colocam ali, primeiro eles pegam todas aquelas azeitonas, recolhem o fruto, colocam em talhas, aí colocam na prensa, aí vem a primeira pedra extrai o azeite extra virgem, esse azeite era usado no sacerdote. Quantas pedras Deus está colocando, muitas vezes permitindo para que sua vida seja esmagada, para que o óleo seja extraído, para que dentro de você tenha as funções que só o azeite pode dar. Cura, unção, perfume e lamparina. Deixa eu te falar, querida. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem toda dor é um Getsêmani. Você sabe por que nem toda dor é um Getsêmani? Existem dores que nós passamos por consequência das nossas escolhas. Mas existem dores em que o próprio Deus nos convida a passar. E nós não temos outra escolha a não ser, Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho para onde voltar. Então faça a tua vontade. O Senhor escolhe pessoas certas, cujo coração estão firmados nele, porque esse azeite ele não vai estragar. Esse azeite não só transforma a vida das pessoas ao redor, esse azeite transforma a vida de quem foi prensado. Não existe nenhuma mulher que passou pela prensa de Deus que saiu da mesma forma. Deixa eu te falar. Não espere a prensa acabar para você fazer o que Deus determinou para você. Enquanto a primeira pedra é colocada, se movimenta. Enquanto a primeira pedra que está te esmagando, você não está entendendo, glorifica. Enquanto o inferno está falando para você, sai da tua posição, abandona teu Deus e morre. Sai do ministério, para de cantar, para de pregar. Para de ser fiel, permaneça onde a primeira pedra é esmagada, onde o óleo está sendo extraído, porque é esse óleo, minha amada, esse óleo que está escorrendo das tuas feridas. Além de curar você, vai curar outras pessoas. A esmagadura, o deserto, não é um convite para nos destruir. Deixa eu te falar, quando você começar a entender o propósito de Deus no Getsêmani, você passa a amar esse lugar onde Deus te colocou. Getsêmani, ele tem começo, meio e fim. Jesus, quando foi para esse lugar, ele entendia, ainda que ele suava sangue, ele não arredou, porque ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito. Deixa eu te falar uma coisa, eu quero consolar o teu coração. Você está ouvindo essa mensagem, esse deserto, essa esmagadura que você está, não vai te destruir. Essa esmagadura que está gerando em você tamanha dor não vai acabar com a tua história. Ei, isso aí não é para a morte, não é para a destruição do teu casamento. Teu filho não vai morrer, não vai mais ter aborto, não vai mais ter percas. Você vai ser curada no nome de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte. Ei, você que está me ouvindo num leito de um hospital, você que a tua amiga disse assim, amiga, escuta essa palavra. Sabe aquela amiga que te ama e fala assim, amiga, escuta isso aqui. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você está sendo esmagada. Aprenda a compreender que nesse processo da tua dor, um óleo está sendo extraído. E aí você fala, Senhor, eu estou sozinha, sim. Você está apenas escutando o silêncio de Deus, sozinha, jamais.
silêncio de Deus não é a ausência dele. O silêncio de Deus é a presença incalculável, é a presença monstruosa de um Deus que não perdeu as rédeas da tua história e da tua vida. O Getsemane é a prensa da obediência. Se você crê nessa palavra que ela não pode só estar aberta no Salmo 91, pegando poeira por algum ritual, se você crê no Evangelho de Cristo Jesus, você vai sair desse propósito que você tá mais forte, mais firme. A azeitona, quando ela vira azeite, ela nunca mais é a mesma. Não tem como nós voltarmos a ser o que éramos antes. Mas existe algo muito perigoso, que é contaminar tudo aquilo que você já adquiriu com esse processo de esmagadura. O teu óleo, querida, é muito precioso para ser contaminado. Provérbios diz que um pouquinho de mosca morta contamina todo o frasco. O problema não é ser extraído, o problema é você deixar o frasco aberto. O problema é, depois de muito sofrimento, você não vigiar com aquilo que já foi adquirido em lágrimas, em dores. Escute, o inimigo não quer só que você desperdice o teu óleo. Ele vai usar pequenas concessões para contaminar a tua unção. Aí você vai estar com o teu óleo esmagado, você passou por todo esse processo, mas ele perdeu o aroma. Tome cuidado com coisas que tentam contaminar aquilo que você já adquiriu com muito custo. Pequenas concessões, pequenas moscas podem destruir o perfume de um azeite que foi conquistado com muita lágrima. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aonde as tuas mãos vão, cuidado o que os teus olhos veem. Não se acostume com o lugar da prensa, nem com o óleo que você já adquiriu. O nosso óleo precisa ser renovado todos os dias na presença de Deus. Óleo fresco, óleo novo, óleo fresco, óleo novo. Se você já passou por esse período onde o teu coração foi esmagado e já produziu óleo em você, a partir de agora você vai cuidar, porque ele é precioso demais para ser desperdiçado. A prensa do Getsemane é a prensa da obediência. Permaneça. Não arrede o pé. Não deixe as propostas do mundo, do maligno, te seduzir e te colocar no lugar aonde você renuncie esse processo. Esse processo vai te levar a um lugar aonde você nunca imaginou chegar, mas o nosso Deus já viu. A palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra é uma palavra de consolo, conforto, de zelo e de cuidado com o seu processo, com a sua dor. Toda mulher tem um Getsemane. Descubra qual é o seu. E extraia desse lugar o óleo mais puro que pode sair do teu coração. No deserto, o povo murmurou. Às vezes você está sendo esmagada, mas você está reclamando. Deus, por quê? A minha mãe, o meu pai, ninguém me ajuda. Você pode estar murmurando dentro do teu deserto. O povo de Israel ficou 40 anos porque a boca deles contaminaram o óleo. Às vezes o que está contaminando o óleo não é o diabo lá fora, não, é a tua boca aqui dentro. Não é o inimigo lá fora, não, é o que você está falando dentro, amaldiçoando o teu casamento, amaldiçoando você mesmo, amaldiçoando os teus filhos. Ei, querida, a palavra diz que quem come das palavras vai absorver esse fruto, quem usa a boca vai comer das suas próprias palavras. Muitas mulheres estão contaminando o óleo da unção, o óleo de uma esmagadura que é para ser algo santo, com a boca, proferindo palavras que apenas estão sujando algo precioso que é para sair da tua história e da tua vida. O Getsemane é a prensa da obediência. Eu quero declarar sobre a tua vida, querida, que esse lugar é um lugar onde tem propósito, período e tem um tempo. Você não vai ficar aí para sempre. Mas eu sei que desse lugar o teu testemunho será extraordinário. Sabe por quê? Porque você entendeu que não é a tua vontade. Contudo, seja feita a vontade daquele que te gerou, aquele que sabe que você suporta, aquele que sabe que você vai viver não pelo que você crê, pelo que você diz, mas pelo que a palavra já determinou sobre você. Circunstâncias podem dizer que acabou, mas a palavra diz aonde você vai chegar. Esse é o nosso Getsemane, esse é o lugar da prensa.
Eu desejo a você que todo esse conhecimento a respeito da palavra de Deus seja um fortalecer para você entrar nesse lugar e sair como Jesus, num corpo glorificado. Entrar nesse lugar onde a sua vontade é esmagada, mas nesse mesmo lugar, onde o corpo é glorificado, onde a tua história tem testemunho, onde a tua história, as tuas lágrimas têm validade. Que Deus abençoe você, querida, e que você ame esse lugar. Sabe por quê? Porque é nesse lugar onde Deus vai transformar a tua história.